Oi, pessoal, deixa eu dar um esclarecimento para vocês dessa loucura que o Brasil está vivendo, né? E nós que estamos aí para revogar a lei da alienação parental, o que que está acontecendo, né? O que que isso tem a ver com a gente? Bem, primeira coisa que eu preciso lembrar vocês é que todos vocês que nos procuraram para que a gente analisasse os processos, vocês viram que os processos de vocês sempre era julgado aleatoriamente, não observando a Constituição Federal, que dá embasamento para que ouça a criança, dê valoração à voz da criança, o artigo 227 da Constituição, que fala sobre a paternidade responsável. Então, desde quando vocês nos procuraram, né? Alguns lá em 2011, outros 2016, né? E até hoje nos procuram. Todos vocês viram que sempre o judiciário agia por causa dessa lei ideológica, que é a lei da alienação parental. Eles fugiam, né, daquilo que a lei determina e eles julgavam aquilo que eles queriam, que a gente chama de ato discricionário, quer dizer, o juiz faz ou não faz, né? Que é algo que existe na lei, mas que isso deve ser usado em último caso. A regra é seguir a lei. Então agora, né, saindo desse pequena célula que era a lei da alienação parental, e agora a gente vendo de uma forma macro, isso já está atingindo a presidência da República, porque, por exemplo, o presidente da República, na época do Covid-19, determinou um monte de situações e que aí vem o STF e fala que agora quem manda no Brasil, nos estados, é o governador e o prefeito, desautorizando aquilo que está na Constituição, que era uma prerrogativa do presidente, né? Depois nós temos, por exemplo, o caso da nomeação do diretor da Polícia Federal, o Ramagem, que também é uma prerrogativa do presidente constitucional, mas por causa que nós temos hoje juízes ideológicos, né, ministros e desembargadores ideológicos, tiram essa prerrogativa do presidente Bolsonaro e impede ele de nomear alguém que realmente tem que ser da confiança do presidente, porque vai trabalhar com coisas e informações que, inclusive, trata-se até de segurança pública. Como vai colocar uma pessoa que não é, né, da confiança do presidente, né? Depois nós temos o presidente nomeando uma pessoa do Exército para cuidar da pasta da FUNAI. E, de novo, uma juíza do TRF impede a nomeação de pessoas ligadas ao Exército para essa pasta da FUNAI. E ainda, por fim, ontem, de novo, o presidente é cerceado do dever dele como presidente, quando ele quer que o embaixador da Venezuela e todas as pessoas que trabalham na Embaixada da Venezuela saiam do Brasil, porque o Brasil realmente não concorda com o governo da Venezuela como está hoje, com o Maduro, né? Na realidade, o Brasil apoia o Guaidó. Então, uma forma de pressionar politicamente para que a Venezuela resolva essa questão, até porque esse problema político interno da Venezuela tem trazido para o Brasil consequências econômicas desastrosas, porque as pessoas têm fugido para o Brasil, né? Através das fronteiras, entrando por Porto Velho, por Rondônia e assim por diante, Roraima, e tem caído no colo do Brasil. Nós temos tendo que atender os venezuelanos que estão aqui entrando no Brasil. Então, para nós, como brasileiros, nós temos urgência também para que a Venezuela resolva essa questão política deles, porque a partir do momento que eles não resolvem o problema deles dentro de casa e está afetando nós que somos vizinhos, nós também temos parte de querer resolver essa questão, né? Mas, de novo, vem o STF impedir que o presidente Bolsonaro resolva essa questão. Pois bem, diante disso tudo, o que vai acontecer? O inevitável, gente, o inevitável. Intervenção.
Aí muitas pessoas falam, ah, Patrícia, mas tem que ser o AI-5. O AI-5 foi um artigo proposto na década de 60 e foi para algo muito singular para aquele momento. O AI-5 agora não é o momento, porque nós não estamos com o problema com o nosso presidente. Nós estamos com o problema na ausência de organização entre os poderes. Um poder está interferindo no outro. Então não é caso de AI-5, não é caso de tirar o nosso presidente. É um caso de intervenção cívico-militar. Ou seja, afastar os presidentes dos poderes, né? E colocar uma intervenção das Forças Armadas com a fiscalização da sociedade civil, né? Já que nosso presidente foi uma eleição honesta, justa, né, sem manipulação, porque eles poderiam dizer de haver manipulação, mas se a presidência naquela época estava na mão da esquerda, quem deveria manipular a votação era a própria esquerda. Então, não houve manipulação. Realmente, eu creio que até o nosso presidente Bolsonaro teve até muito mais votos do que se imaginava, né? Mas vamos deixar do jeito que tá, né? Não é o caso agora da gente falar sobre isso. Agora vocês vão falar também as mães, né? Mas, poxa vida, e a nossa lei da alienação parental, né? Não faz nada? Gente, o ministro Sérgio Moro ficou 15 meses como ministro. Várias vezes nós pedimos audiência para ele e foi negada. Ele sabia muito bem do nosso assunto. Ele sabia muito bem do nosso assunto porque na República dos Bananas, não é a República mais de Curitiba, na República dos Bananas, lá tem homens também, pedófilos, que respondem por alienação parental e que estão ligados à Lava Jato. Então, Sérgio Moro poderia ter nos recebido e ele não nos recebeu propositalmente. Então, você que está com um problema de alienação parental, agradeça a Deus por ter tirado o Sérgio Moro. Porque nós estávamos sendo enganados e perdendo tempo e as nossas crianças sofrendo. Tudo tem um propósito de Deus e a gente precisa estar muito centrado nas coisas que estão acontecendo, entender as coisas que estão acontecendo, né? Agora é o momento de nós colocarmos o nosso joelho no chão e pedir para que Deus realmente intervenha na política do Brasil e que entre essa ramagem na Polícia Federal. Por quê? Porque somente quando tivermos um delegado na Polícia Federal, será possível abrir inquérito policial das nossas questões. E eu posso garantir para vocês que a BIM sabe de tudo que nós estamos falando. Porque a partir do momento em que as mães começam a ir em Brasília, que as mães começam a ir de gabinete em gabinete, cartas, né, livros começam a chegar, eles sabem o que nós estamos falando. E além do mais, a esquerda faz parte da agenda comunista, o esfacelamento da família, para que eles possam governar. Na agenda comunista não existe família, na agenda comunista não existe sociedade privada. Na agenda comunista existe tudo é de todos. A criança é do Estado. A gente já ouviu essa frase uma vez por uma procuradora. A criança é do Estado. A criança não é da família. E a família não existe. A criança ela é de todo mundo. E nessa dela ser de todo mundo, não existe relação conjugal marido e mulher. Então, quanto mais bagunça tiver numa sociedade, melhor para eles. É isso que nós precisamos entender. É difícil falar essas coisas porque é uma construção de estudos que a gente vai fazendo e a gente vai entendendo para a gente chegar onde a gente chegou, né? E por isso que eu vou bater sempre na tecla que a esquerda não quer que resolva essa questão. E as mães que estão envolvidas com a esquerda, elas estão se iludindo. Estão se iludindo porque eles só vão enrolar e não vão resolver nenhum problema. Nenhum problema. Aí você pode dizer, ah, mas é aquela pessoa que a gente foi lá denunciar também tem hoje poder e não resolve. Tá? Vamos esperar o Ramagem entrar? Pra gente voltar a falar desse assunto? Né?
Não dá para a gente falar agora desse assunto do jeito que está o Brasil. E realmente, tem pessoas que hoje estão no governo que poderia ter feito muito mais. E que se também não fizer muito mais, não há nenhum problema. A gente também conta como que é a história direitinho, né? A gente vai contar como que foi a CPI, o que aconteceu por detrás dessa CPI. Então, gente, o que eu quero dizer agora para vocês, e eu nem deveria estar dando satisfação, eu estou dando satisfação mais porque eu sou uma pessoa de caráter, a gente bota a cara para bater, a gente faz as coisas, acontece, promete mundos e fundos, né? Graças a Deus que pelo menos uma PL para revogar essa lei saiu. A relatora que estava agora para fazer o trabalho, como ela é ligada também ao IBDFAN, eu acredito que ela sofreu muita pressão dos dois lados e ela abriu a mão da relatoria, então agora a gente está esperando uma outra pessoa para fazer a relatoria, né? Mas vamos orar, porque acima do IBDFAN tem Deus também. O IBDFAN, ele pode ter lá as forças deles, mas eu tenho um Deus muito forte. E eu sei que Deus está acima de todas essas coisas e que nós vamos vencer. Pode demorar o tempo que for, mas nós vamos vencer, tá? Deus está conosco. E eu sei que lá no final do túnel, nós vamos ter as respostas de Deus. Já saiu muita gente da frente da gente com essa luta. Tá? Para vocês terem uma ideia, quando nós fomos na OEA denunciar essa lei, por trás dos bastidores me falaram que ninguém ia resolver, porque quem não ia receber a nossa denúncia era uma pessoa brasileira e que ela não ia se indispor com a OEA, porque afinal de contas o Brasil financia também a OEA. Falei, que bom saber. Voltei para casa e orei. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Perdeu o cargo dela por violência doméstica. Essa pessoa hoje não é um nada na OEA, tá? Eu sei que ela está aí continuando na militância contra a alienação, a favor da alienação parental. Mas é um nada. Esse cara era um grandão lá na OEA, ganhava horrores, mora numa mansão de 55 milhões de reais. Mas se está na frente do problema da alienação parental, vai sair fora. Porque essa agenda é de interesse de Deus. As crianças é de interesse de Deus. E quem não fizer o serviço de direito vai cair fora, como muitos já caíram. É só isso que eu posso dizer para vocês. O presidente Bolsonaro sabe do que é a lei da alienação parental. Eles sabem que atende à agenda à esquerda. Eles sabem que é pedofilia. E é só uma questão de tempo que nós vamos resolver esse problema assim. Tá? Um grande abraço a todos, bom domingo e olha, se preparem que nos próximos 15 dias a chapa vai ferver em Brasília e nós vamos estar orando, porque o trabalho que a gente precisaria fazer de falar lá em Brasília, a gente falou, agora é a hora de Deus botar a mão e de botar a mão inclusive em quem que poderia ter feito alguma coisa e não fez, tá por um fio, tá bom? Um grande beijo, ficam com Deus.